Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, nesta sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. O tema de hoje será sobre o acontecimento que acabou vitimando a morte do capitão Rodrigo Rodrigues, né? Infelizmente, que acabou falecendo após uma abordagem. Esse será o tema de hoje. Será que a abordagem foi primária? Será que houve truculência de quem estava dentro de casa? O que é que aconteceu? Em que se enquadra isso juridicamente ou até em algumas ações e abordagens da polícia? Esse é o assunto e o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, Canal 25 da NET, das organizações Arnon de Mello. Olha, durante essas 2 semanas, nós tivemos aí estarrecimento, né, tanto da classe da segurança pública do Estado, da sociedade, uma comoção muito grande da briosa Polícia Militar, do qual fazia parte o capitão de 32 anos, capitão Rodrigo Moreira Rodrigues, não é? Que em uma abordagem, após rastreamento, inclusive, de um celular, foi até uma casa onde supostamente estaria localizado o celular que tinha sido furtado recentemente, e a vítima estava, inclusive, acompanhando esse rastreamento junto com a polícia, e nessa abordagem acabou recebendo um disparo de arma de fogo de dentro da casa para fora, no momento em que ele subia no muro. E esse tiro acabou pegando no pescoço e o capitão Rodrigues chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E ainda ficam a incógnita e as perguntas, e esse é o debate de hoje que nós vamos trazer aqui. O que é que realmente aconteceu? As abordagens realmente estão sendo feitas de forma correta? Nós discutimos na semana passada em relação ao assalto que sofreu a guarnição do BPTran. Os 3 policiais estavam sentados, né, numa lanchonete, uma panificação, restaurante, quando foram abordados por bandidos que tomaram suas armas e a chave da viatura, e eles os deixou vulnerável, né? A qualquer momento o bandido poderia executá-los. Graças a Deus isso não aconteceu, e em menos de 2 horas a polícia deu a resposta, também sem nenhum tiro e sem nenhuma represália. Enfim, eu vou começar hoje com desejar um bom dia ao meu querido Geraldo Magela, que está de volta aqui, passou essas 2 semanas viajando aí, enfim, a negócios. Quero agradecer mais uma vez aqui pela participação. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez, companheiro. E ao meu querido doutor Leonardo de Moraes, que, aliás, eu quero desejar bom dia e já iniciar com o senhor, doutor Leonardo, como advogado criminalista, para a gente poder discutir o que será imputado aí do caso do Aguinaldo, que até o momento se apresenta como sendo o autor do disparo, e com a alegação de que estaria defendendo o seu espaço e a invasão de privacidade que ocorreu, mesmo que fosse da polícia, já que ele não havia identificado quem era e quem não era, até porque o bandido podia dizer que era a polícia também. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, Magela, bom dia a todos. O que se vê naquele caso é a prática de um fato que se enquadra como crime de homicídio. Muitos falaram que a autoridade policial, na hora de colocar o crime cometido ou supostamente praticado no caderno investigatório, havia colocado o crime de homicídio sem colocar as qualificadoras. Hoje em dia é muito fácil se qualificar um crime de forma que o indiciamento do suspeito com base no homicídio qualificado é praticamente 100% de certeza que isso vai acontecer. Observando aí as nuances do caso, por aquilo que foi veiculado pela imprensa, se percebe que há teses para ambos os lados, tanto em favor da família, como também em favor da família do policial e da própria corporação, como também em favor da família daquele rapaz que está preso até então, né? O que eu consegui analisar é o seguinte, que no momento em que houve o roubo, no período da manhã, esse fato foi informado então à polícia. A polícia, então, iniciou uma busca para saber onde é que estava aquele telefone celular. Aquele telefone havia um sinal para o geolocalizador. Então, foram, então, ao encalço daquele telefone celular, o que aconteceu no período da noite, salvo engano, próximo de 9 da noite, 10 da noite, madrugada, não sei ao certo. E chegando lá,
segundo informações que a gente colheu e pela própria polícia, houve a verbalização por 3 vezes, se identificando como polícia e que a porta fosse aberta. Aí, na hora, houve um silêncio naquele momento, e aí, quando o policial foi subir ao muro para saber como é que estava a movimentação da casa, ele foi alvejado com um tiro, um disparo de arma de fogo no seu rosto, que aí teria supostamente ricocheteado, desceu então para o pulmão e outras partes do corpo humano e acabou vitimando o delegado de polícia, então, o capitão da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, a alegação da defesa é o quê? De que não houve verbalização, pelo menos foi o que disse o advogado dele, não houve verbalização, houve sim uma conversa prévia entre ambos, né, no caso o policial e o suspeito, e ele entrou na casa para dizer que abriu o portão e veio com arma de fogo, porque nesse momento do policial não havia se identificado como policial, mas sim como segurança. Após identificar, aí ele saiu, foi em casa e achou estranho aquele comportamento por ser segurança, ou então entrou com controle remoto com arma de fogo, quando observou, disse que avistou não um policial, mas sim um vulto, e naquele momento chegou e atirou. E aí a informação de que aquela região é muito perigosa, com muitos assaltos, né, com muitas ocorrências policiais, criminosas e assim por diante. Então, essas aí são as teses, né? Aparentemente, aquele que eu vejo, que a tese que a defesa vai usar vai ser a tese da legítima defesa. Nesse caso, há uma diferença de legítima defesa real e legítima defesa imaginária. A legítima defesa real é aquela que de fato está acontecendo, ou seja, alguém está iniciando uma agressão injusta contra você. Você, então, sabendo que a agressão praticada por alguém é injusta, com o destinatário certo, você, então, reage àquela agressão atirando contra alguém. Essa é a legítima defesa real. Mas, de fato, o rapaz não estava agindo em legítima defesa. Por quê? Porque o policial foi lá, segundo informações, se identificou enquanto policial, então ele iria fazer uma abordagem, porque havia um suposto objeto de furto de uma investigação que havia se iniciado de forma ininterrupta, quer dizer, um flagrante que permanecia no tempo. Ele chegou então na casa, né, se identificou como policial e aí havia levado um tiro. Por mais que ele imaginasse que não fosse policial, não, o que importa é que, de fato, era um policial militar. Então, a agressão praticada pelo policial militar não foi uma agressão injusta, de forma que a legítima defesa também não foi uma legítima defesa real. No fim das contas, se enquadra esse fato como uma legítima defesa imaginária, significa que é uma legítima defesa que é fruto da imaginação da pessoa que atirou, o que vai ser observada pela polícia durante o processo judicial para saber se é real. Mas, doutor Leonardo, perfeito. As suas colocações, como sempre, muito pertinentes e inteligentes e perfeitamente dentro da legalidade. Mas vamos falar isso no momento real. Eu estou na minha casa, não estou defendendo nenhum lado nem outro, apenas para que a gente possa discorrer mais detalhes sobre esse caso. Eu estou dentro da minha casa. Nós estamos vivendo um momento terrível, onde os bandidos hoje, ousadamente, acabam se travestindo aí, inclusive, né? Travestindo, inclusive, de bandidos, de polícia, de abordagens, enfim, simulando algumas situações. Se ele estava no seu condomínio e não recebeu nenhuma informação do porteiro, por exemplo, de que a polícia poderia chegar sem precisar ser avisado pelo porteiro, isso é uma condição legal? A polícia, ela tem a sua estratégia para conseguir capturar alguém que supostamente praticou um fato criminoso. Ela entendeu que se avisasse ao porteiro, né, imagino isso, poderia haver a fuga. E avisasse ao dono da casa, né, que é a casa em que o sinal do GPS dizia que estava lá o telefone que acabou de ser roubado. Então, ele poderia estragar então, a investigação e evitar com que a captura realmente acontecesse, né? Mas, nesse caso, especificamente, daquilo que se fala, né, daquilo que eu li da polícia e das informações pela imprensa... O senhor acha que o fato está meio desencontrado ainda, doutor? É que a investigação tem que se aprofundar um pouco. Observando o fato de fora, eu percebo que existem aí teses que são perfeitamente convincentes, tanto de um lado como do outro, né? Agora, claro, se o policial, como diz as informações, verbalizou que era polícia, né? E aí, naturalmente, se a polícia deve ter o giroflex, né, na porta, porque ninguém vai conseguir, naquele momento, pode até fugir pelo fundo, né? Claro. Mas aí, e ele mesmo assim atirou contra a pessoa,
supostamente, imaginando a dúvida que há um policial ou não, isso poderia ser enquadrado... Tem pena isso, doutor Leonardo? Isso poderia ser enquadrado não como legítima defesa. A legítima defesa imaginária, isso também é cogitado como... Tem pena isso? O Código Penal, ele traz a legítima defesa como uma causa que exclui a ilicitude do fato. Ou seja, alguém pratica um fato criminoso, esse fato criminoso, supostamente criminoso, ele deixa de ser ilícito em razão da legítima defesa. Ou seja, a legítima defesa ela tem a ilicitude do fato, de forma que o fato praticado não seria sequer criminoso. Essa legítima defesa, ela deve estar presente. Ou seja, eu que estou agindo, eu que estou reagindo, eu devo ter a consciência de que alguém está me agredindo injustamente e eu pego os meios que estão à minha disposição e reajo para evitar a manutenção de uma agressão injusta que está acontecendo ou então está prestes a acontecer. Se ela está acontecendo, a legítima defesa ela vai excluir a ilicitude do fato de forma que o fato não vai ser criminoso. Entretanto, se a legítima defesa ela não é real, é sim fruto da minha imaginação. Imagine, eu estou pensando, eu imagino, eu fantasio que naquele momento existe uma agressão injusta, que alguém vai entrar na minha casa para me assaltar, para me matar. Eu imaginando isso, reajo contra alguém. Mas vem a pergunta, a agressão realmente estava acontecendo? A agressão era real? Se a agressão é real, cabe legítima defesa. Se a agressão era imaginária, significa que a legítima defesa também é imaginária. E nessa imaginação de A ou de um lado ou de outro, sobra o quê? Sobra uma vítima. Então é normal que exista, nesse caso, uma condenação. Muito bem. Doutor Geraldo Magela, na sua concepção, o que é que o senhor acha, então, que aconteceu nesse caso? Claro que o senhor não é investigador, nem tá, mas, enfim, pelo que nós estamos ouvindo, porque ainda, como disse o doutor Leonardo, ainda tem muitos questionamentos ainda, muitas dúvidas em relação a um lado de lá, ao lado de cá, que estão aos poucos. Só para vocês terem ideia, nós estamos ao vivo nesse exato momento, são 10 horas e um minutinho. A Polícia Civil de Alagoas vai apresentar na manhã desta sexta-feira, agora às 10 horas, nós estamos com a nossa equipe ao vivo e a qualquer momento nós poderemos chamar a nossa equipe direto lá da DEIC, né, na sede da DEIC, da Divisão Especial de Investigações e Capturas, a DEIC, no bairro da Santa Amélia, o suspeito, inclusive, de roubar um celular resultante da ocorrência que causou, inclusive, a morte do capitão PM Rodrigo Rodrigues. Então, segundo informações da assessoria, os detalhes da coletiva serão repassados pelo delegado Dr. Ronilson Medeiros, gerente da DEIC, agora às 10 horas da manhã. E o suspeito também será apresentado à imprensa. Ora, se esse é o suspeito de roubar o celular, fica a pergunta agora, se ele for suspeito de roubar, então ele passou para alguém, o interceptador então estaria neste local, por isso o celular estaria rastreado? Talvez seja essa a pergunta. Mas enfim, somente passando a informação, porque nós estamos ao vivo nesse exato momento, são 10 horas e 3 minutinhos, para a gente poder passar para vocês, daqui a pouquinho ao vivo, nós traremos aí a apresentação desse suspeito que foi preso pela polícia agora há pouco, vítima de roubar o celular que acabou vitimando toda aquela situação, o capitão Rodrigues. Doutor, meu querido Geraldo Magela, o que o senhor tem a dizer sobre isso, então, pelo que tem ouvido e que tem lido sobre essa situação? Bom dia. Bom dia. É uma situação um tanto quanto inusitada, né? Porque a partir das 9 da noite, a abordagem dessa natureza é, no mínimo, uma temeridade. Se é a polícia que chega num condomínio e está identificada uma determinada casa, por que não se apresentar e dizer, olha, aqui é a polícia, nós estamos querendo falar com o morador, o responsável pela casa, etc, etc. Fazer legalmente as coisas, porque eu não vejo por que fugir do padrão legal que se deve abordar lá na periferia ou na Ponta Verde ou no Aldebaran. O padrão mesmo. Se o sujeito é o culpado, é o bandido, não foge, a polícia vai pegar. Se não pega pelos fundos, pega na frente, pega pela manhã, pega ao amanhecer do dia. No entanto, a casa desse cidadão, a minha, a sua, de qualquer outro, é um local inviolável até que você chegue com um mandado judicial num determinado horário. Claro. Então, em momento algum, a parte legal está sendo colocada. Está sempre reagindo a um ato que, até que a polícia técnica esclareça, o horário era o horário conveniente, do ponto de vista técnico, a polícia militar está formando os seus oficiais, os seus praças, os seus sargentos, os seus tenentes, etc., para abordar as pessoas dessa maneira,
Essa é a pergunta central para mim. Porque a tragédia já aconteceu. Um morto e um outro preso. Esse preso vai carregar esse defunto pro resto da vida. Não tem como se livrar desse crime. Por mais que seja ilegítima defesa, que ele não venha a ser condenado, que seja absolvido, etc. Uma família ficou enlutada, né? E o outro dilacerado, né? Dilacerado com esse tipo de problema. Agora, do ponto de vista da polícia, é essa abordagem que nós queremos de uma polícia que quer combater a violência? Essa é a pergunta central para mim, porque esse tem sido um procedimento muito usual na polícia alagoana, na polícia brasileira de um modo geral, de chegar nos locais e não faz muito tempo. No último ano do governo Théo Vilela, no conjunto Cidade Sorriso 2, 1 ou 2, não me recordo, mas Cidade Sorriso, com certeza, 3 ou 4 pessoas foram assassinadas. Na madrugada, as casas foram invadidas, e eu estou falando isso porque eu recebi 12 familiares e fui com eles à Comissão de Direitos Humanos da OAB, junto com o coordenador, era o doutor Daniel Fernandes. Nós oficiamos ao então secretário de Segurança todos esses desmandos da polícia. Nada disso foi levado em consideração. Então, isso tem sido uma rotina da polícia na periferia, em todos os locais. Então, é essa prática que está levando a polícia para a sepultura. Muitos policiais têm morrido em função desse tipo de conduta da polícia. Então, a conduta é temerária. Agora, quem está falando, eu não sou especialista nisso. Eu estou vendo, 9 horas da noite, não precisa ser especialista. Mas você tem um advogado aqui. Se ele fosse um advogado de defesa ou de acusação, naturalmente sabe que 9 horas da noite não é horário de você dizer que é vigilante, de dizer que é da portaria, de dizer que é isso. Não, eu sou polícia, nós estamos querendo falar com o senhor por esse problema. Por que não dizer isso? Não é nenhum segredo de Estado, não é o Estado Islâmico que está ali. Então, essas questões, para mim, são as questões centrais, porque a tragédia agora, o que você vai fazer com a tragédia? Um morto e um no presídio que vai responder pelo homicídio. Em função do quê? Em função de uma abordagem que, ao meu ver, ela começa completamente errada. Impetuosidade, a prática, o estado emocional, não sei. Eu só sei que um oficial ou um policial, ele tem que estar preparado. Quando ele sai de casa, ele está preparado para tudo, menos para se cometer erros primários. Todo mundo pode cometer. E tem determinada hora que você comete o erro e paga com a vida. Infelizmente. Infelizmente, é verdade. Olha, nós vamos para o intervalo comercial rapidamente. Nossa equipe está se posicionando nesse exato momento na sede da DEIC, lá no Santa Amélia, onde, inclusive, será apresentado agora há pouco o homem, inclusive, que é suspeito, né? Prendeu esse cidadão que é suspeito de ter roubado o celular que acabou causando toda essa tragédia no final com o capitão Rodrigo, né? Rodrigo Rodrigues. Enfim, daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo aqui nesse exatamente, são 10 horas e 8 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, vocês irão debater. O doutor Geraldo Magela deixou, doutor Leonardo de Moraes aí, um questionamento em relação ao horário. Tipificamente isso, a tipificação que seria dada, realmente está dentro das normas legais, a polícia tem essa prerrogativa de fazer isso, mesmo que estando com a materialização, digamos assim, de que o crime estaria sendo cometido porque o celular estaria rastreado e o ponto certo seria naquele local, o horário daria a ele a condição de não precisar se identificar ou de se identificar. Isso vocês irão debater no próximo bloco aqui no Segurança em Foco, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho poderemos voltar já ao vivo no próximo. Nós estamos ao vivo nesse exato momento, mas poderemos também direto da sede da DEIC trazer as informações desse exato momento onde será apresentado o suspeito de roubar o celular rastreado pelo capitão Rodrigues, que acabou falecendo com um tiro no momento em que fez a abordagem em uma residência onde estaria supostamente o celular roubado. Vou para o intervalo, volto já.
mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco, são 10 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo nesse exato momento e a qualquer momento nós traremos informações direto da DEIC, que nossa reportagem está se posicionando, já tenho imagens, inclusive aqui vendo já imagens, não é? Lá da DEIC, se puder, diretor, já mostrar se eles estão nos ouvindo, enfim, e eu recebo informações da nossa produção, da minha amiga Laira Santa Rosa, está sempre antenada com todos os acontecimentos que estão ocorrendo agora, obrigado, Laira, e ao vivo nós estamos trazendo as informações e para os nossos convidados, para que vocês possam ter mais subsídios do que está ocorrendo agora, nesse exato momento, dessa discussão aí em relação à morte do capitão Rodrigues. Um homem que mora em frente à casa do suspeito, possível atirador, digamos assim, que acabou vitimando o capitão Rodrigo, né? O Aguinaldo Lopes Vasconcelos foi acusado de atirar no capitão da PM Rodrigo Moreira Rodrigues, de 32 anos, no último sábado, foi preso na noite desta quinta-feira, dia 14, e a prestar depoimento agora na sede da Delegacia Especial de Investigações e Capturas do DEIC de Maceió. É esse que nós vamos apresentar daqui a pouquinho ao vivo. José Romão da Silva Júnior é morador, esse que será apresentado, é morador do Jardim Petrópolis 2, o mesmo lugar onde o Aguinaldo mora. Ele estava com um celular roubado, que levou a guarnição da Rádio Patrulha, liderada pelo capitão Rodrigo, até um condomínio de luxo no bairro da Santa Amélia, onde, inclusive, ocorreu troca de tiros que acabou vitimando o militar. Né? Rapidamente eu passo essa informação, me parece que foi preso o vizinho da frente de onde estava o Aguinaldo. Viderlan Araújo está comigo ao vivo nesse exato momento, na sede da DEIC, e traz as informações na velocidade em que ela acontece. Muito bom dia, meu querido Viderlan Araújo. Você, companheiro. Bom dia, Wilson Júnior, para você, para todos que acompanham o Segurança em Foco pela TV Mar Canal 25. Nós estamos sim aqui na sede, na Divisão Especial de Investigação e Captura, sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, onde daqui a pouco acontece a entrevista coletiva que será comandada aqui pelo pessoal que foi responsável por todo esse processo de investigação. E entre as pessoas que serão apresentadas, a expectativa fica por conta mesmo desse vizinho, já que o que circula aqui neste exato momento, antes de falarmos desse conteúdo, é apenas a movimentação da imprensa que nós podemos observar, que está toda aqui já posicionada, e todo esse processo que acabou vitimando o capitão Rodrigo Rodrigues há exatamente uma semana será destacado aqui daqui a pouco nessa entrevista coletiva que está marcada aqui para a sede da DEIC. Um detalhe importante que nós precisamos destacar aqui é que a entrevista coletiva será comandada pelo delegado Ronison Medeiros, e as informações que nós recebemos até aqui é que a qualquer momento
momento, a entrevista coletiva vai começar dentro de mais alguns instantes e as informações que nós recebemos quando nós chegamos aqui, ainda há muito desencontro no aspecto dessa linha de investigação da polícia e que deve ser esclarecida nessa entrevista coletiva. O detalhe é que essa questão do vizinho que você citou, de fato, é o que chegou também aqui para a nossa reportagem, o que está sendo aguardado. A informação que nós recebemos é que um convite acabou sendo feito pela polícia nesse processo de investigação que convocou os vizinhos, as pessoas próximas, para poder passar informação. Isso é um procedimento de praxe que a polícia realiza para poder colher informação, porque sempre existe nas redondezas uma pessoa que sempre viu alguma coisa, uma pessoa que pode ter observado e trazer detalhes novos a respeito desse assunto. E durante essa convocação feita pela polícia, um desses vizinhos acabou sendo identificado por uma das vítimas que teve o celular roubado. E o nome da pessoa, José Ronaldo da Silva Júnior, né? José Ronaldo da Silva Júnior, ele teria sido identificado e automaticamente teria recebido voz de prisão por estar com um dos celulares da vítima que acabou reconhecendo naquela oportunidade. Interessante essa linha de investigação da polícia que colocou, além dos vizinhos, uma das pessoas que teve também o celular roubado. Lembrando que a polícia chegou até essa residência na Santa Amélia depois de um rastreamento feito no aparelho celular que apontava para a casa de uma das pessoas que tinha justamente uma condição de ter o posse de arma, pelo que a polícia informa, e que acabou vitimando o coronel Rodrigues, né? O capitão Rodrigo Rodrigues, que era da Rádio Patrulha e que morreu na madrugada do último sábado. Então, essa é a movimentação de momento. Nós vamos, no decorrer da programação da TV Mar Canal 25, trazer mais detalhes a respeito dessa entrevista coletiva que acontece daqui a pouco aqui na sede da DEIC, que terá o comando do delegado Ronison Medeiros, que trará detalhes importantes a respeito desse assunto e dessa apresentação oficial, pelo menos do acusado pela morte do capitão Rodrigo Rodrigues da Rádio Patrulha. Wilson. Muito obrigado, meu querido Viderlan Araújo. Parabéns aí pela sua inserção aí, inclusive aí a sua participação aqui no nosso programa, em cima do lance acontecendo. Você continua com a equipe aí e agora, daqui a pouquinho, no programa A Vez do Povo, terá prioridade para trazer as informações desse cidadão que será apresentado aí como suspeito de roubar o celular dessa vítima que acabou causando toda essa tragédia. Só para que vocês entendam mais detalhes, de acordo com o dono do celular roubado, né, o dono do celular roubado que pediu para que fosse rastreado para buscar o autor do roubo, ele foi convocado ontem para reconhecimento durante o depoimento de justamente José Romão, né, a vítima disse, quando eu vi, reconheci logo ele. A vítima disse que reconheceu ele, reconheci logo ele, que era ele, e até avisei aos agentes. Disse ele, inclusive, durante o depoimento, né? O mais inacreditável foi ele ir prestar depoimento com o meu celular, usando como se fosse dele, comentou a vítima. Se já foi preso por roubo, ele, inclusive, já foi preso por roubo de celular em São Paulo e estava aguardando o julgamento em liberdade previsto para acontecer no próximo mês. Ao ser questionado pela polícia sobre o aparelho, Romão, que até o momento é o suspeito de ter roubado o celular, disse que teria comprado o celular na conhecida Feira do Rato, não é? E negou o roubo, mesmo tendo sido reconhecido pela vítima. E agora? E aí, nesse exato momento, o caso dá uma reviravolta grande. Será que o Aguinaldo teve a sua casa, talvez, interceptada pela polícia para uma abordagem, porque o celular estaria próximo de uma casa, o ponto talvez não tivesse sido específico, não é? Porque um GPS, tudo bem, é específico, mas pode não ser tão específico, né? Então, será que a polícia, pelo rastreamento, descobriu que a casa fosse aquela e talvez não fosse aquela casa, a casa talvez fosse a outra do vizinho onde o José Romão, que é esse o suspeito, que foi inclusive reconhecido pela vítima, que disse não foi ele. E ele foi prestar depoimento com o celular do qual ele roubou. Segundo a vítima, disse que ele reconheceu que foi ele que roubou a mão armada. Veja, não faz muito tempo, coisa de talvez 2, 3 anos no máximo, um professor no Antares, ali, naquela região a parte alta da cidade, parte alta da cidade, por esse mesmo sistema de GPS e tal, a Força Nacional
por pouco não fuzilou esse professor na sua casa, o prendeu, fez todo tipo de abordagem ilegal em função do tal sinal do GPS que indicava aquele local. E não era a casa do professor onde a polícia teria que estar. Era próximo. Era próximo. Então, todas essas falhas acontecem, a gente vê isso na guerra do Iraque, da Síria, o ponto do GPS vai cair a bomba, cai em cima do hospital, cai no ponto vizinho, cai onde estão as crianças, etc. A mesma situação ocorre, ou semelhante casos acontecem aqui. Então, é essa a prática que nós temos que discutir. Porque as tragédias estão se repetindo. E a prática mantém-se como uma prática quase que estabelecida como boa, eficiente, e está mostrando que não é. Você pode até indicar que está naquela região, mas será que é aquela casa mesmo? Por que não checar? E para checar, por que fugir da parte legal? Da abordagem legal? Não tem por que fugir da base legal. Entendi. Doutor Leonardo, na sua concepção, o senhor fez várias anotações aí, fez várias expressões de assustado, enfim, surpreso e de indignação, enfim. O que é que lhe passou na cabeça agora com essas informações que já acabaram de chegar quentíssimas? Antes delas, Wilson, há uma questão do flagrante que deve ser ressaltada, né? A gente imagina que o flagrante, na verdade, conceitualmente falando, é um crime que queima, né? É aquele que está acontecendo naquele momento. Então, a captura deve acontecer para não permitir que o crime permaneça acontecendo naquele momento. Só que o flagrante não é só a pessoa ser pego naquele momento. No momento, então, que a pessoa acabou de cometer um crime, a polícia, então, é investigada, ela é informada e ela vai ao encalço daquela pessoa que praticou um crime. Se, posteriormente, a esse encalço, se conseguir localizar a pessoa, o flagrante ainda existe. É o chamado flagrante próprio. E o Código de Processo Penal é bem claro, que fala assim, né? Considera-se flagrante, em flagrante delito, quem está cometendo a infração penal, não é o caso, ou acaba de cometê-la, ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, naquele momento, a polícia entendeu que poderia colocar o rosto naquela casa para olhar e poderia a casa da pessoa, etc., né? Deixando bem claro que o policial não invadiu a casa, né? Naquele momento, o que justificou aquela ação foi porque o flagrante ainda estava presente, uma vez que a perseguição ainda não havia cessado. Agora, logicamente, que com essa informação nova que foi dada, que estava no outro lado da casa, eu acho que a investigação ela vai tomar um outro rumo, né? A gente percebe hoje que há uma comoção muito grande, é um policial que faleceu quando estava em serviço, é um policial que não chegou a invadir a casa da pessoa, ele chegou a colocar o rosto, mas tem que observar também qual é a percepção que o autor, que o suspeito tinha naquele momento, qual a região, qual o grau de violência, se lá havia muitos assaltos, se eles têm histórico de ser assaltado também, né? Se a arma que ele estava não era registrada, parece que a informação é que era registrada. Parece que ela era registrada, mas não estava renovada renovado esse registro. Enfim, e aí o que é importante é isso, na verdade. A primeira coisa, que aparentemente para mim ainda existe a situação de flagrância. Segundo, se a abordagem policial foi feita de forma correta ou não me cabe julgar porque eu não tenho essa competência para falar sobre técnicas policiais. Se o sinal do GPS afirmou categoricamente que estava lá, ou na região, ou na outra casa, acho que a investigação tem que evoluir um pouco. O que eu digo apenas é que eu entendo que naquele momento ainda havia flagrante porque ainda havia perseguição. Vamos fazer agora uma interrogação, enfim. Vamos supor que nesse exato momento, após a apresentação e aqui a confirmação da vítima, de que esse José Romão seja realmente o autor do roubo, como ficaria então a situação do Aguinaldo Vasconcelos, que foi preso e atirou no policial porque, como ele não tinha culpa nenhuma e uma invasão lá dentro, ele, bom, a polícia jamais vai vir aqui, se eu não faço nada de errado, a polícia vir na minha casa, o que está acontecendo? Ele poderia ser suspeitado, já que daqui não houve interfone, não houve nenhuma pergunta a ele, nenhum aviso prévio, ele pode ter se defendido achando que talvez fosse uma simulação de bandidos tentando invadir a casa. Tanto é que ele citou várias vezes, quando prestou depoimentos,
dizendo que a região da Santa Amélia, todos nós conhecemos, é extremamente violenta, porque tem várias casas grandes, vários bons condomínios, e os bandidos sabem que lá vão encontrar objetos de valores. Então, ele também se baseou nisso. E que o tiro não foi dado para matar, foi dado um tiro para assustar a pessoa que não continuasse pulando o muro. Como ficaria o Aguinaldo agora se for... Nós estamos fazendo uma hipótese, lógico, a investigação ainda vai avançar em detalhes. Se esse José Romão for constatado que ele, apesar de que o Aguinaldo que atirou, mas enfim, como ficaria o Aguinaldo agora nessa situação? Eu queria só inserir no contexto daquilo que eu falei inicialmente, da legítima defesa putativa, né? A legítima defesa é uma condição humana. Né? Qualquer pessoa pode agir em legítima defesa quando se sente, em algum momento, injustamente agredido. Mas essa legítima defesa, que certamente vai ser a tese que vai ser usada pelo próprio Aguinaldo, né? Se, porque estamos aqui em fase de inquérito policial e respeitamos a presunção de inocência, se ele foi realmente a pessoa que atirou, vai ser a tese que ele vai usar. Houve um fato de São Paulo que foi bem interessante. Havia uma pessoa que estava numa rua bem escura, e aí estava uma rua deserta, estava caminhando em direção à sua casa. Esse rapaz também servia a segurança pública, quando apareceu uma pessoa fisicamente suspeita, que veio no sentido contrário, na calçada. Andando um pouco mais, eles chegaram um pouco mais próximos, e após se aproximarem um pouco mais, cada um em direção sentido contrário, né? Se aproximar, aliás, no mesmo sentido, chegou um momento em que essa pessoa que estava na frente, ele foi colocar a mão nas costas. E aí, quando colocou a mão nas costas, como outro rapaz servia a segurança pública, ele pegou e deu um disparo contra o rapaz. O que aconteceu? Quando o rapaz foi colocar a mão nas costas, ele estava pegando a carteira. É verdade. Significa o quê? Que aquela pessoa que servia a segurança pública, que aquela pessoa que se achava como vítima, ela imaginou que estivesse em legítima defesa. Entendi. Essa é a legítima defesa imaginária que o senhor citou. Vamos pegar esse fato e transportar, então, para a situação concreta nessa. Que é bem parecida, né? É a mesma coisa, né? Imaginou, e eu digo, segundo informações que a gente colhe, ninguém leu inquérito policial. E com isso, ele tem condenação? Qual é isso? Aí ele imaginou que estivesse naquele momento em legítima defesa, né? Como o fato, a acusação é por homicídio, quem julga o fato não é o juiz. Quem julga o fato é o tribunal do júri. Quem julga é a própria sociedade, que pode ter não só pelo fato percepções jurídicas, como outras percepções de justiça, de clamor, de benevolência, de pena, de compaixão. Então, tudo pode acontecer. O que eu digo é que, aparentemente, o caso se encaixa como legítima defesa putativa e, segundo a própria doutrina, ela seria incapaz de excluir a ilicitude do fato. Ou seja, o fato seria, então, criminoso, sendo praticado, então, de forma excessiva. Imagine, eu imaginei que estivesse legítima defesa. Isso eu imaginei. Entretanto, na minha imaginação, houve uma vítima. Alguém faleceu. Entendi. Então, o fato de alguém falecido, ele muda a percepção por completa, porque o resultado da morte aconteceu e é normal que exista um eventual, tudo aqui supostamente, eventual punição. Claro. Veja que essa é uma discussão que nós estamos tratando de uma tecnologia que é recente, e quando você lê o texto da lei que o doutor Leonardo leu, não tem a ver com o mundo real, nesse sentido. O sinal do GPS satélite, né? é recente e está lá. Então, se aquilo ali era a demonstração da continuação do crime, e eu estou vendo que o sinal está indicando aquela residência, por que não abordar, volta à história, por que não abordar legalmente o proprietário do imóvel? Se eu sei onde o sujeito mora, se eu estou dentro do condomínio, se o condomínio tem segurança, se o condomínio tem isso, tem aquilo outro, tem câmera, tem etc., por que não abordar? Olha, eu sou o comandante da patrulha tal e quero falar com o dono da casa para esclarecer fatos. Por que não isso? Isso é o que me intriga do ponto de vista da abordagem policial. Que poderia ter evitado, então, a tragédia. A tragédia. E esclarecia. Porque eu estou falando, do mesmo modo que o Leonardo está falando de São Paulo, desse fato, que é um fato trágico também, aconteceu aqui em Maceió, pela Força Nacional, na região alta da cidade, onde o sinal do GPS deu a casa de um professor que não tinha nada a ver com crime. E por pouco ele não foi chacinado, foi jogado no chão, foi humilhado, foi tudo isso. Por pouco não foi assassinado em função de uma abordagem incorreta, violenta. Então, a forma como a polícia age
ela não é a forma melhor para resolver tecnicamente as questões. Não precisa ser um especialista nisso. Quer dizer, coloca em risco e deixa vulnerável tanto a guarnição policial como também a suposta vítima. Uma possível vítima ou não, né? Porque, como foi o caso, imagino que tudo isso que tenha sido, que começa a ser revelado agora nessa guinada que dá o processo, vem esclarecer efetivamente. Mas o fato é que você tem lá uma família com um morto, tem uma viúva, tem filhos, etc. Tem o Estado de Alagoas, a sociedade alagoana, o seu telespectador, o nosso telespectador, vai pagar essa conta. E é uma conta impagável. Por quê? Porque você não recupera a vida. Mas o soldo, a pensão vai ser paga, sendo paga para um profissional qualificado, que foi treinado, um oficial da polícia, que vai ter que pagar durante anos ou décadas. A família vai receber uma pensão sem ter mais o ente trabalhando para proteger a sociedade. O outro está no presídio, que agora tem que constituir o advogado, tem despesa, tem tudo isso aí para se defender e construir uma defesa que seja plausível e que convença o tribunal do júri de que ele é inocente, de que ele agiu de forma reativa e que a sua residência, como a minha, como a residência de todo mundo, é senso comum que ali é inviolável. Se eu sinto ameaça, eu atiro porque eu estou protegido na defesa da minha vida e da minha casa, da minha propriedade. Então, esse é um princípio que todos nós usamos. Não é só quando acontece uma tragédia. Ter a arma ou não ter a arma está fora da validade, lá, do prazo do uso da arma, é um outro fator. Talvez, se não tivesse a arma, certamente não teria acontecido a tragédia. Aí a discussão Mas é outra discussão do armamento. Mas o fato em si é que ele estava dentro da casa. Uma coisa que é importante esclarecer é a questão da... Eu digo isso, eu não sou porta-voz de ninguém aqui, né? Mas é a questão da generalização, né? Em alguns momentos, em qualquer profissão, existem erros. Erro do advogado, erro do médico, há erro do engenheiro, há erro do juiz, há erro do jornalista, do policial, qualquer lugar, errar, qualquer pessoa pode. A gente cita aqui sempre exemplos de abordagens policiais em que existe uma certa aparência de excesso. Em alguns, excesso de fato é normal, todo mundo erra. Em uma corporação de 6 mil pessoas, é impossível que haja abordagem sempre dentro da legalidade. É normal que, eventualmente, exista algum excesso. E até aquela pessoa que se excedeu, é possível que ela tenha feito 1000 abordagens legais. Ela, de repente, faz uma abordagem legal para dizer, está vendo? Como é a polícia, que é excessiva, está vendo que ela sempre erra? Não é bem assim, né? Deve sempre observar o caso concreto. Nesse caso, é o seguinte. Se pensa, eu já ouvi muita gente falar, que houve uma falta de cuidado, sobretudo porque não estava o giroflex da polícia ligado. Mas observe, há casos, inclusive, de pessoas que eu cheguei a defender, em que a polícia foi lá abordar o rapaz em sua casa, chamado o capitão Coro, disse: a polícia, eu queria conversar com a pessoa tal para esclarecimentos. Era só para, às vezes, intimar o rapaz a comparecer à delegacia de polícia. Ele chegou, foi pelos fundos, levou até uma queda, se arrebentou todinho e fugiu. Isso acontece várias vezes. Então, há dois lados. A educação, ela não significa necessariamente que haja a eficiência da investigação. Não, mas a legalidade é importante. O que é que eu vi? Daquilo que aparentemente que disseram, que a gente ouviu nas informações, é que o policial não chegou a entrar na casa da pessoa. Ele colocou apenas o olho. Será que colocar o pescoço seria suficiente para que houvesse uma reação? É um questionamento. Não falei que o rapaz matou com o fim de aniquilar alguém. Né? Primeira coisa. Segundo, se o policial coloca lá o rosto, será que houve essa verbalização de verdade? Aí já puxa um lado, então, para a pessoa que faleceu. Né? Quer dizer, as três aí são possíveis. O que sempre se combate, na verdade, é generalização. A gente tem no escritório pessoas que são policiais militares que a gente defende, então, em casos, inclusive casos midiáticos, em que eu digo a vocês que aquilo que se fala sobre o fato é 95% errado. É impressionante como se erra. Inclusive, juízos de valor dados por pessoas que sequer leram o inquérito policial, o que é muito temerário, inclusive antidemocrático, porque não se respeita a própria presunção de inocência de ninguém. O fato de alguém servir a segurança pública é um indicativo de que ele age dentro da legalidade. Agora, se houver excesso, o excesso deve ser, então, combatido, deve ser vedado e preservado a atuação sempre dentro da lei. Leonardo, isso como princípio, eu concordo, não tem como discordar disso. Como princípio. Agora, o fato... A tragédia aconteceu. O erro é fatal. Esse erro foi fatal. Você comete N erros.
O piloto do avião comete N erros, mas tem determinado erro que ele não pode cometer porque ele morre. Morre e leva todo mundo para o cemitério ou para o oceano. Agora, essa questão, como é uma questão que está na mídia, é um agente da segurança pública e não é um agente da segurança pública um praça, já é um oficial, tem todo o sentido de corporação, o velório é dentro do palácio, etc. Então, tem toda essa coisa que é um sentido de defesa, de autodefesa, esse é um fato. Eu posso concordar ou não com esse fato, com essa reação. Agora, o fato em si é que tem que ser analisado. Agora, como você vai analisar na televisão, a família lá diz, bom, mas esse cara está defendendo o bandido que matou meu marido, matou meu pai, matou meu amigo, meu sobrinho, etc., meu ente querido. Não se trata disso, se trata que aconteceu esse fato. As técnicas básicas de abordagem, não é só a questão da educação. Você tem que ser educado e tem que ser atento, vigilante. Na hora que o fato dos 3 policiais que vão tranquilamente, relaxados, fazer o lanche e deixam lá a viatura, é porque eles estão a autoconfiança, que dizem, bom, eu sou polícia, ninguém vai me abordar aqui. Ao contrário, aconteceu. Então, o que é que manda a abordagem técnica? É que, no mínimo, um fique... De vigília, né? Ou 2 ficam de vigília, um lancha, o outro, e vai revezando. Eu vejo muito aqui, por exemplo, na Praia de Jatiuca, aqui no Açaí. Sempre atento. Sempre tem 2 atentos ali, enquanto os outros estão lanchando. Por quê? Porque você está num clima de violência, de uma das cidades mais violentas do mundo. Simplesmente isso. Isso aqui não é Montevidéu, isso aqui não é Zurique. Especificamente nesse caso, como eu disse, há teses perfeitamente compreensíveis e aceitáveis para ambos os lados. Né? O interessante é que a gente sempre espera que a investigação evolua. Esse dado novo, informando que o telefone estava na casa do vizinho da frente e não dele, se isso realmente se confirmar, vai ser uma reviravolta na investigação. Do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da família do cara que morreu. Não se pode prejugar em nenhum dos lados. Nem julgo, nem prejulgo. Pela família que fica no meu caso, eu nem julgo, nem prejulgo. E como você retornar à vida? Não tem como. Então, essa abordagem, essa linha que eu acho que não pode fugir nunca. Infelizmente é um fato que tem 2 mortos, né? Um morto que infelizmente foi sepultado de corpo e um que acabou com a vida da pessoa, uma pena. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui a discussão bastante interessante. Nós vamos acompanhar durante essa semana a discussão, poderemos trazer essa discussão novamente na próxima semana, já completando com o nosso querido doutor Flávio Saraiva, que hoje infelizmente não pôde estar presente por alguns afazeres particulares na cidade de Arapiraca, mas para a gente trazer mais detalhes, que eu acho que vai haver uma reviravolta muito grande nas informações que nós estamos recebidos aqui em primeira mão, diga-se de passagem. Nossa audiência bastante grande aí. Você, telespectador, pode participar conosco também, ligando no 3377-9097, fazendo seus questionamentos, concordando com o que nós dissemos aqui, ou não, ou sugerindo informações para que a gente possa debater. O Segurança em Foco entrará com essa dinâmica, inclusive querendo ouvir você e querendo que você participe, que você faça o programa junto com a gente. O seu tema será o nosso tema debatido aqui no Segurança em Foco, tá bom? Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus questionamentos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Bom final de semana a todos. Para o senhor também. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Obrigado a vocês. Bom final de semana. E a você também, obrigado pela companhia. Nós vamos ficar agora com o programa Vez do Povo, onde nós traremos com exclusividade também todos os detalhes da apresentação desse possível suspeito, já que a vítima disse que foi ele quem roubou o celular, que acabou causando toda essa problemática e a tragédia, a morte do capitão Rodrigo Moreira Rodrigues. Daqui a pouquinho, no Fenômeno A Vez do Povo, começa às 10h35, 10h40. Daqui a pouquinho eu estarei com vocês. Segurança em Foco fica por aqui. Até a próxima sexta-feira. Bom final de semana e até lá.